Boa noite. Mais uma vez uma alegria poder estar aqui com os irmãos, com essa igreja amada, dando continuidade à nossa palavra nessa noite, hoje sendo nesse momento agora o nosso último momento. E primeiro eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente ao nosso Deus, por essa oportunidade incrível que Ele tem concedido de estar aqui com os irmãos, conhecer mais de perto essa igreja amada. Então fico muito feliz, muito obrigado, irmãos, por poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Segundo, quando eu chegar em Petrópolis, vou agradecer ao Rodolfo por não ter podido vir, que ele me deu esse presente de poder estar aqui com vocês. Uma alegria tão grande. Quero agradecer muito ao nosso irmão Almir, sua esposa Nilceia. Irmãos, que recepção, que hospedagem maravilhosa. Irmão, muito obrigado por nos receber. Muito bom poder estar com vocês. Nosso irmão Samuel e Vânia, muito obrigado pelos momentos de hoje. Olha que momento feliz, quanta alegria, quanta risada, quanta história boa. Irmãos, eu fiquei pensando naquilo que a gente tem falado hoje sobre, nesses dias, sobre o nosso posicionamento. E a gente falou de estar perto de Deus. Comunhão é isso. Quando você está em comunhão com a igreja, quando você está em comunhão com irmãos, a alegria que invade o ambiente, você não tem outro sentimento a não ser pensar: eu estou perto de Deus, que eu estou perto de pessoas que vão estar indo para o mesmo céu que eu estou indo. Que alegria. Muito obrigado, irmãos, por essa recepção de hoje. Foi realmente momentos maravilhosos. Nosso irmão com toda a sua família, Tais, Catilini, muito obrigado por receberem a gente. E Lucas, obrigado aí pelo convite, Junto com a igreja local, eu agradeço a liderança da igreja, pela responsabilidade que tem confiado a nós de ministrar a palavra de Deus. Irmãos, e hoje eu ainda fiquei surpreendido que pode ser que eu ainda encontre parentes aqui, porque hoje, conversando com algumas pessoas, eu descobri um parentesco bem distante, uma possibilidade até de haver um parentesco, porque a minha família houve algumas mudanças e algumas confusões na hora de registrar os nomes. Por exemplo, meu nome é Gabriel Souza Simone, mas era para ser Simões, só que no cartório meu avô trocou o nome dos filhos, e aí teve uma mudança aí nos nomes. Mas a gente descobriu hoje, conversando com alguns irmãos aqui, um parentesco que pode ser que a gente encontre uns parentes ainda por aqui. Mas de maneira geral, irmãos, muito obrigado. Obrigado mesmo por essa oportunidade. E eu peço a Deus que esses momentos que a gente tem olhado para a palavra de Deus, olhando o tabernáculo, que o Senhor esteja completando na vida de cada um aquilo que a gente tem falado nesses dias, e que você possa estar nesses dias meditando e pensando: onde eu estou? Eu estou longe? Eu estou perto? Ou eu estou junto de Deus? E se é alguém que está numa condição de estar distante, isso é um posicionamento muito perigoso. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, se você ainda não passou pela porta, se você ainda não descobriu a beleza que há em servir ao Senhor, não deixe essa oportunidade passar. E você pode ter certeza que vai ser a melhor decisão que você terá tomado na sua vida. E hoje, então, nesse nosso último momento, nós gostaríamos de estar falando com os irmãos e junto com a igreja, e pensando então no nosso último posicionamento, que vai ser estar junto de Deus. Eu queria convidar a igreja, primeiramente, abra mais uma vez a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10. Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Temos estudado nesses dias, irmãos, e pensando, como falamos já agora, qual é o meu posicionamento? Onde eu estou?
o que eu conheço do meu Senhor. E pensando naquilo que eu conheço sobre Ele, o que eu posso dizer de onde eu estou? Eu estou longe? Eu estou perto? Ou eu estou junto? Mas o mais interessante é que o Senhor nos convida a estar perto. Ele quer que nós prossigamos e conheçamos em conhecê-lo. Ele tem prazer de se revelar a nós, Ele tem prazer de se apresentar a nós. Ele quer que mais a gente se aproxime e conheça mais sobre Ele, né? Então, onde eu me encontro hoje, e saiba que aonde você estiver, qual é o seu posicionamento, você pode estar mudando. Se você está longe, você pode estar mais perto. Se você está perto, saiba que você pode estar junto. E é nessa posição de juntos de Deus que eu gostaria de estar meditando um pouco com os irmãos. A palavra de Deus, ela é realmente um livro incrível, porque a palavra de Deus, ela não é uma teoria, ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela mostra exatamente a história da humanidade. E estes momentos que nós temos estudado sobre o tabernáculo e seus significados e aplicações, nós temos visto, né? Ele mostra exatamente a história da nossa vida. E se você nunca prestou atenção, ou se você não reparou nesses dias, eu gostaria de mostrar para você que a história do tabernáculo é a história da nossa vida, porque até os elementos e a forma da organização do tabernáculo, eles mostram a cruz de Cristo. A estrutura do tabernáculo, seus elementos e tudo que fazia parte ali do tabernáculo mostram a cruz de Cristo. São sombras daquilo que havia de vir. Mostram exatamente a nossa história. E você quer saber como que o tabernáculo mostra exatamente qual é a nossa história? Estávamos afastados de Deus devido ao pecado. Esse era o nosso posicionamento, afastado de Deus. Mas então nós descobrimos que Deus preparou um caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Através da pessoa do Senhor Jesus, eu descubro que eu posso me achegar até Deus. Eu descubro que Deus preparou uma porta para que eu atravesse essa porta e tenha comunhão com Ele. E nós vimos que essa porta é o Senhor Jesus. E então, depois que eu atravesso essa porta, eu encontro então o tabernáculo. Eu encontro ali o altar do sacrifício. E pela palavra de Deus, então, eu descubro que Cristo, Ele era o altar, e Cristo foi a oferta. O Senhor Jesus foi aquele que foi o sacrifício perfeito. Ele entregou a sua vida em nosso lugar. Como nós falamos na parte da manhã, o que era o sacrifício? Era um inocente levando a culpa por um pecador. Alguém que não tinha culpa levou a culpa por alguém que cometeu os maiores pecados. Isso é familiar para você? Teve alguém que fez isso por você? Sim, o nosso Senhor Jesus. Então a gente descobre que além dele ser a porta, além dele ser a entrada para a salvação, ele é aquele que tomou a nossa culpa, levou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. E é interessante que diariamente nós temos um acusador. Diariamente nosso inimigo, Satanás, ele tenta nos acusar. Quando nós pecamos, ele tenta trazer na nossa mente, ele tenta nos acusar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos. E ele tenta de toda maneira nos acusar e nos tirar dessa presença, nos tirar da presença de Deus. Mas enquanto o inimigo ele nos acusa, o Senhor Jesus ele diz: realmente, eles são pecadores, mas está aqui, eu paguei a culpa no lugar deles. Eles estavam devendo, está aqui, eu paguei a dívida. Eu paguei a dívida. O Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. E com isso ele abriu um novo caminho para que eu pudesse me achegar então até Deus. E ele não apenas nos salvou, ele não apenas nos deu uma nova esperança, ele não apenas nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, como ele nos deu privilégios. E nós temos estudado nesses dias, no versículo que lemos de Pedro, que ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos deu a oportunidade de sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos deu a oportunidade de falar para outros aquilo que ele fez nas nossas vidas. E você tem hoje o privilégio, irmão, de ser um sacerdote, ministrar na obra de Deus, com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, né? Você tem hoje o privilégio de trabalhar na obra de Deus. E hoje então eu tive
um presente que eu ganhei aqui dessa igreja. Conversando hoje com o nosso irmão Almir, na volta para a sua casa, e eu falei de um dos hinos que eu acho um dos hinos mais bonitos, que o coral da nossa igreja também canta. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, né? Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele eu exponho a minha aflição. Você já parou para pensar que algo maravilhoso de você poder diante do Senhor colocar a sua aflição, colocar aquilo que tem te feito mal, as suas tristezas, e você encontrar no Senhor, além de tudo, o Consolador, um amigo, alguém que nos acompanha dia a dia, né? E como foi maravilhoso poder ouvir os cânticos, ouvir as mensagens através das músicas. E eu gosto de pensar, irmãos, que a obra de Deus e o trabalho de Deus, ele não é por acaso. As coisas não acontecem com coincidência na obra de Deus, mas sim acontecem em propósito, porque nós estamos falando de uma caminhada com Deus, e vamos hoje terminar falando sobre o momento de estarmos junto com Deus. Mas essa caminhada um dia terá um fim. E para onde você está caminhando? Nós estamos caminhando para o lar celestial. E o que o grupo cantou aqui agora, né? Meu lar. Agora eu quero perguntar a você, para todos que estão ouvindo nessa noite, você tem certeza de que um dia você vai estar nesse lar? Se hoje for o nosso último dia, se o Senhor Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, você tem certeza que vai estar nesse lar? Que não haja nenhuma dúvida em nenhum coração, que não haja nenhuma dúvida, se o Senhor Jesus voltar hoje, que você tenha certeza de onde você vai estar. Mas além de tudo, além de ter nos salvado, de ter feito tudo isso que Ele fez, o Senhor ainda nos convida para estar mais perto. Quando eu estou trabalhando, ministrando na obra do Senhor, eu estou perto dEle. Mas agora há um novo privilégio, há uma oportunidade de estarmos juntos. E agora nesse lugar que nós já temos visto pela manhã, que fala do lugar santo, lugar onde eu posso estar ministrando, estar na presença de Deus, mas era limitado somente aos sacerdotes. Mas havia um último lugar chamado Santo dos Santos, lugar esse de alto privilégio. Era um lugar tão especial, tão interessante, porque era um lugar onde a presença de Deus se manifestava, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas nós vamos ver agora por que esse lugar ele era um lugar tão especial. E eu queria compartilhar com os irmãos, falar sobre esse último lugar, o Santo dos Santos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Foi o texto que nós estivemos lendo no momento da ceia, comentamos alguma coisa também na parte da manhã, e eu queria meditar com você. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 23 diz assim: Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu achei bem, nos nossos comentários, começar com esse versículo de Hebreus, pois ele mostra exatamente o ponto final do nosso estudo, da nossa caminhada. O último estágio, o local onde nós podemos chegar, onde antigamente não era possível. Local que era permitido somente ao sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar. Como comentamos, uma vez por ano, mesmo depois de ter feito um rigoroso ritual de purificação, é que o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar. Mas que lugar é esse? Por que esse lugar era tão especial? Porque nesse lugar era onde a presença de Deus se manifestava. Onde a presença de Deus se manifestava ali, no Santo dos Santos. E é interessante que o escritor de Hebreus, então, ele usa algumas palavras que foram traduzidas, de maneiras diferentes, mas com o mesmo significado. Ele vai falar: tende, pois, intrepidez.
Em outros momentos ele vai usar a palavra, tem depois ousadia. Significa que aquilo que não era possível, aquilo que não dava para nós fazermos, hoje é possível. Então, irmãos, hoje é possível, hoje é permitido você estar na presença de Deus, você estar junto com Deus, você estar com Ele. Você já parou para pensar que você pode estar agora numa intimidade grande com o Senhor? Agora, por que Ele diz que nós temos que ter ousadia? Porque para entrar na presença de Deus, só é possível pela fé. Temos que vencer as lutas contra as forças que nos querem tirar dessa posição. Quantas vezes as coisas desse mundo, as lutas, querem nos tirar, desse momento de estarmos junto com Deus? Quantas vezes, às vezes, as provações, as coisas que nós passamos no dia a dia, as lutas que vêm, as perdas que nós passamos, querem de alguma maneira nos tirar desse lugar, que é estar em comunhão na presença de Deus. Então é um desafio estarmos ali, porque é um desafio, porque hoje nós temos essa liberdade de estar na presença de Deus. E há 2 versículos na palavra de Deus que nos fazem pensar sobre esse lugar, que eu queria que você também pensasse. Santo dos Santos, lugar de intimidade. Em Jeremias capítulo 33, o versículo 2 e o versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Agora, um outro versículo da palavra de Deus se encontra no Salmo 25, o versículo 14. Esse salmo ele é muito interessante, porque ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deixa eu perguntar uma coisa para você: com quem que você tem intimidade? Você tem intimidade com as pessoas que são próximas a você. E quando você é íntimo de alguém, quando você é muito próximo de alguém, o que você conquista com essa pessoa? Confiança. E quando você confia em alguém, o que você tem coragem de fazer? De contar os seus segredos, de contar as suas coisas mais íntimas, de contar aquilo que está dentro do seu coração, e de confiar a alguém algo que é muito pessoal seu. Mas você já parou para pensar que a intimidade com Deus é o Senhor revelando a você coisas incríveis na sua vida? Qual é o seu grau de intimidade com Deus? O quanto você sabe sobre Ele? O que Ele já falou para você? E o que você conhece sobre Ele? O quão íntimo do Senhor você é? A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Você pode dizer que você é alguém íntimo do Senhor? Você pode dizer que você é alguém que está no Santo dos Santos, você tem uma intimidade com o Senhor? Mas agora, olhando o tabernáculo, o que havia lá dentro? E por que esse lugar era tão especial? E eu quero que você pense naquilo que nós temos falado. O tabernáculo, junto com todos os seus elementos, junto com tudo aquilo que havia no tabernáculo, apontava para quem? Para Cristo. Tudo do tabernáculo aponta para Cristo. Os elementos falam de Cristo. Os cerimoniais que aconteciam ali falam de Cristo. E no Santo dos Santos não era diferente. Havia dentro do tabernáculo uma arca. O Santo dos Santos havia ali dentro do recinto, dentro do tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestava. E ali dentro desse lugar tinha apenas um objeto, que era a Arca da Aliança. E o que havia na Arca da Aliança? Primeiro, essa arca, ela era feita de quê? De madeira de acácia, revestida de ouro. Ela tinha uma medida, 2,5 côvados de comprimento, 1,5 de largura e 1,5 de altura. Sobre ela havia uma tampa, chamada de propiciatório. O propiciatório era uma tampa onde havia 2 querubins que estavam sobre aquela tampa, e eles estavam então com seus rostos virados para dentro da arca. Essa tampa era chamada de propiciatório. Era uma peça que ela tinha 2,5 por 1,5 de côvados. E o conteúdo, o que havia dentro dessa arca? Havia algo místico? Havia algo diferente? Haviam coisas simples, mas com um enorme significado. O conteúdo que estava guardado nessa caixa, havia 3 elementos ali: as tábuas da lei, dadas ao Senhor para Moisés, um vaso de ouro contendo maná,
e a vara ou o bordão de Arão. E era ali nesse lugar que uma nuvem cobria, onde a presença de Deus se manifestava. E como nós falamos no nosso último encontro, quando a presença de Deus se manifestava naquele lugar, a palavra usada em hebraico para poder traduzir aquele momento se chamava Shekinah, que quer dizer presença de Deus. A presença de Deus estava ali presente naquele lugar. O que esses elementos falam conosco hoje? O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo ali apontava para Cristo. Primeiro, o material. A arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro. Fala do nosso Senhor Jesus, 100% homem e 100% Deus. Aquele que veio a esse mundo como homem, mas um homem totalmente diferente. Aquele que não pecou. E aquele que levou a culpa morreu em nosso lugar. E hoje onde ele se encontra? Ele está revestido de glória, junto com o Pai. A madeira fala da humanidade de Cristo revestida de ouro, ou seja, 100% Deus. Em Êxodo 25, versículo 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Era da vontade de Deus habitar no meio de nós. Era da vontade de Deus estar no meio do seu povo. Eu pergunto a você, onde Deus habita hoje? Mas Ele habita dentro dos nossos corações. Você pode ter a presença de Deus habitando com você dia a dia. Ele está conosco dia a dia. É da vontade de Deus. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer estar junto conosco. Ele quer dizer coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Ele quer revelar a sua palavra para nós. A pergunta é: você também tem essa vontade de conhecer mais do Senhor? Você tem essa intimidade com Ele? Agora, o mais interessante é que o propiciatório, também esse nome tem algo interessante. A palavra propiciatório quer dizer lugar de propiciação. E propiciação é o ato de agradar, cobrir ou expiar. É o caso de conseguir agradar a Deus. Mas como seria possível agradar a Deus? Como nós, pecadores, na nossa situação, como nós iríamos conseguir agradar a Deus? Como seria possível nós conseguirmos agradar a Deus? Deus então estabeleceu o dia da expiação. E esse dia da expiação era o dia onde Arão, quando ele ia entrar então no Santo dos Santos, como nós já comentamos, ele levava uma oferta, e ali ele estava apresentando um sacrifício que ele apresentava por si mesmo, pelos seus familiares, e por todo o povo. E quem é que se apresentou a Deus como sacrifício agradável e nos apresentou diante de Deus? O Senhor Jesus. A cruz de Cristo é a resposta porque podemos estar na presença de Deus. Foi na cruz de Cristo onde esse caminho foi aberto. Foi na cruz de Cristo onde a maior expiação foi feita. É na cruz de Cristo que nós encontramos o caminho para estar na presença de Deus, estarmos junto de Deus. Na cruz de Cristo, todos os nossos pecados foram pagos e apagados diante da presença de Deus. E é por isso que hoje nós podemos estar nessa posição de comunhão. Porque como nós falamos na parte da manhã, hoje quando Deus ele olha para nós, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele não olha mais para o Gabriel pecador, mas Ele olha o Gabriel que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. Quando Ele olha para você que creu no Senhor Jesus, Ele não olha mais para o que você fez, mas Ele olha pela atitude que você tomou de crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Então quando Ele olha para você, Ele vê o preço que foi pago pela sua vida. O conteúdo que havia ali, os 3 elementos dentro da arca, falam dessa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Primeiro, as tábuas da lei, os mandamentos que
que o povo recebeu. Eles não foram capazes de cumprir. Quantas e quantas vezes na história do povo de Israel o povo vinha e desobedecia? Quantas das vezes na história do povo de Israel eles não foram capazes de cumprir? E nós, também na nossa caminhada, quantas vezes nós erramos e pecamos, seja em palavras, seja em pensamentos? Então, como que nós, diante de uma situação dessa, conseguiríamos estar na presença de um Deus que é 3 vezes santo? Mas Jesus, quando Cristo veio, tudo se fez diferente. As tábuas da lei apontam para Jesus, apontam para Cristo, porque somente Cristo satisfez a vontade de Deus, somente Cristo cumpriu toda a lei e não pecou. Então as tábuas da lei que havia ali dentro apontavam para Cristo. Agora havia um outro elemento ali dentro daquela arca, um vaso de ouro contendo maná. O que foi o maná? O maná foi o alimento, foi a provisão de Deus durante o período que o povo esteve 40 anos no deserto. E durante esse período de 40 anos ali no deserto, não faltou o alimento. O Senhor providenciou o sustento e o alimento para o seu povo. O maná foi o pão que alimentou o povo de Israel em todo o período que eles estiverem em peregrinação. E quando a gente olha para o alimento, quando a gente olha para o pão, o que nós lembramos? Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E em nossa jornada de peregrinos aqui nesse mundo, somente nos alimentando da palavra de Deus, somente nos alimentando da sua palavra, é que nós vamos conseguir progredir. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 32 até o versículo 35, ele falando para a multidão e para os escribas e fariseus que estavam ali, que a todo tempo queriam questioná-lo, a sua autoridade, queriam questionar quem ele era. Ele pôde dizer a eles: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então o maná que estava guardado ali dentro daquela arca representava o Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. E o último elemento que havia também dentro daquela arca era a vara de Arão. A vara de Arão é um elemento interessante, porque em determinado momento da jornada do povo de Israel, a autoridade de Arão e de Moisés foi questionada. Por vezes Moisés passou poucas e boas com o povo. Em determinado momento eles questionaram a liderança de Moisés e de Arão. Então o Senhor disse para Arão e falou para todos aqueles que questionavam: cada um pegue um bordão. E eles então pegaram um bordão. Agora coloque um bordão no chão, e aquele que florescer, era uma confirmação do Senhor sobre a autoridade que ele estava dando. E o único bordão que floresceu foi o bordão de Arão. Está lá relatado no capítulo 17 do livro de Números. E é interessante porque o que isso tem a ver conosco e o que isto tem a ver com o nosso assunto é que Cristo é aquele, como Isaías fala, não tinha parecer nem formosura, mas ele foi subindo como um renovo. Cristo foi o único que ressurgiu dentre os mortos. Morto ele não ficou, triunfante Cristo ressurgiu. E é por causa que ele não ficou morto, é por causa que a tumba vazia está, é que nós temos a esperança de que estaremos para sempre com ele. Ele venceu a morte. Irmãos, então todos os elementos, todos os pontos dentro do Santo dos Santos representam o Senhor, representam o Senhor Jesus, fala da pessoa do Senhor Jesus. E o mais interessante, nós podemos hoje estar nesse lugar. O Senhor hoje ele nos convida a estar no Santo dos Santos. Hoje ele abriu esse caminho. Eu posso estar para sempre com o Senhor. Eu posso estar para sempre com o Senhor nesse lugar. Agora eu quero perguntar a você: você está no Santo dos Santos? Você está no momento de uma intimidade com o Senhor? Você o conhece tanto que você pode dizer, de contar uma experiência e falar o quanto ele fez na sua vida? Ele nos convida a estar nesse lugar. E como na nossa palavra final nessa noite,
o que o Senhor tem me colocado no meu coração a dizer para a igreja e para mim, como uma palavra que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer ter intimidade conosco, irmãos. O Senhor quer que nós saiamos da posição que nós estamos e tenhamos um momento íntimos com Ele, estar para sempre perto dEle. Então, todas as vezes agora que você se lembrar do tabernáculo, todas as vezes que você olhar os elementos, lembre-se disso. Todos os elementos do tabernáculo apontam para Cristo. O tabernáculo é a história da minha vida. Eu estava afastado de Deus e Ele abriu um caminho para eu estar com Ele. Mas agora, para eu estar numa posição de perto e junto de Deus, eu tenho que caminhar na minha vida cristã. E não é possível compreender alguém que diz que quer estar próximo de Deus, perto de Deus, junto de Deus, e não tem prazer em estar em comunhão com os irmãos e com a sua igreja. Sabe por quê, irmãos, que não há como entender? Porque se o Senhor Jesus voltar hoje, onde nós vamos estar? Nos céus. E nós vamos estar sozinhos lá? Não. Vai haver milhões e milhões e milhões de pessoas. Pessoas que já foram. Como é triste lembrar de pessoas tão queridas que já partiram. Mas como nos dá uma esperança incrível saber que nós vamos encontrar com esses irmãos um dia, né? Lá na glória. Como nos dá esperança saber que aqueles nossos irmãos queridos que hoje não estão mais aqui, um dia nós estaremos para sempre também com eles e junto com o nosso Senhor. Então lá você vai estar em comunhão e você vai estar vivendo para sempre com tantos outros irmãos espalhados por todo esse mundo. Estaremos para sempre com o Senhor. Como você não tem prazer de estar em comunhão hoje com a igreja local e com as pessoas que convivem com você? Estar perto um dos outros, estar junto uns dos outros, querer estar em comunhão, fala se nós estamos longe, perto ou junto de Deus. E agora, concluindo a nossa reflexão sobre esse estudo e pensando sobre o Santo dos Santos, lugar de estarmos juntos de Deus, nós aguardamos esse dia em que nós vamos estar para sempre com Ele, na cidade santa, nos céus, onde Ele é a luz, onde não vai haver mais dor, não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver pandemia, não vai mais haver tristeza. Você aguarda por esse dia? Agora, o mais importante, você tem certeza que você vai estar nesse lugar? Essa é uma dúvida que não pode haver no nosso coração. Que não haja ninguém com essa dúvida hoje. Mas um dia nós estaremos para sempre com Ele nesse lugar. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a você, irmãos. Lá será um lugar incrível. Lá será um dia em que poderemos estar junto com Ele para sempre. Mas você sabia que hoje, aqui, nesse mundo, enquanto estamos vivendo aqui, no momento que aqui nós estamos vivendo, mesmo com todas as nossas lutas e dificuldades e com tudo aquilo que nós temos passado, você sabia que é possível estar junto de Deus? Ah, mas é muito difícil. Os problemas que a gente vive, o mundo que a gente vive hoje, nossa, é muito difícil. O mundo vai de mal a pior. Mas, irmãos, o mundo sempre foi de mal a pior. Olha, o mundo está terrível. O mundo sempre esteve terrível e vai ficar cada vez pior. Mas aqueles que são do Senhor podem, mesmo no lugar como esse que nós estamos vivendo, podemos desfrutar de estarmos junto de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 14. Eu queria ler com os irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo fez? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por que é interessante servir ao Senhor? Sabe por que é interessante entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus
Ele é aquele que esquece o seu passado, transforma o seu presente e te dá um novo futuro. Você conhece alguém capaz de fazer isso? Somente o Senhor Jesus. Esquece o nosso passado, muda o nosso presente e nos dá um novo futuro. E Paulo, ele deixou então esse exemplo, na palavra de Deus, de alguém que estava junto de Deus. Ele esquecia das coisas que para trás ficavam e avançava, porque ele sabia que havia um lugar que o estava aguardando. E ele sabia que nessa caminhada, mesmo com todos os sofrimentos, mesmo com todas as lutas, mesmo com todas as dificuldades, ele era alguém que estava junto de Deus. Muitas vezes coisas não resolvidas e problemas que nós carregamos dia a dia têm nos impedido de estar juntos de Deus. Irmãos, esqueça as coisas que passaram. Há um problema a ser resolvido? Resolva. Há um pedido de perdão a ser feito? Peça perdão. Há algo que foi feito que você não consegue perdoar? Libere o perdão. Sabe? Isso é estar junto de Deus. Isso é viver em comunhão com Ele. Isso é viver uma plenitude de uma vida com Ele. Isso é estar no Santo dos Santos. E eu queria terminar dando um exemplo de 3 pessoas, 3 homens de Deus que andaram com Deus. Eu queria comentar com você para encerrar então a nossa palavra nessa noite. É difícil essa caminhada? Está difícil andar nesse mundo? Está difícil andar perto e junto de Deus? Então eu vou te dar um exemplo de algumas pessoas para que nós possamos refletir nessa noite, para que possamos lembrar e trazer isso à nossa memória. É possível estar vivendo uma vida de estarmos junto e perto de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 21 e 24, fala de um homem chamado Enoque. Sabe, não ficou muita coisa relatada na Bíblia sobre esse homem. Não há muitos relatos sobre ele, sobre a história dele, o que ele fez, coisas que ele realizou, algo que ele tenha feito diferente. Não ficou muita coisa relatada sobre Enoque, mas um pouco que ficou relatado sobre ele fala algo muito interessante. Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha, não ficou relatado muitas coisas sobre Enoque, mas um pouco que ficou relatado sobre ele dá para dizer como era a intimidade com ele. Ficou relatado assim: Enoque andou com Deus. O mundo estava difícil naquela época, eu tenho certeza, mas Enoque andou com Deus. E a Bíblia diz que com 65 anos ele começou a andar com Deus. Vale lembrar que 65 anos, para um período que as pessoas viviam 900, 800, ele era um jovem. Então eu gosto de pensar que Enoque, ainda na sua juventude, ele começou a andar com Deus e ele nunca mais parou. Irmão, qual foi o dia que você começou a andar com Deus? Você se lembra? O dia que você entregou a sua vida a Cristo? O dia então que a sua caminhada começou? Você parou? Você estagnou? Ou você continua caminhando com Ele? Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus e ele tinha uma intimidade tão grande que o Senhor falou com ele: vem morar comigo. E ele não viu a morte. Não ficou relatado muitas coisas sobre Enoque, mas o pouco que ficou relatado fala quem era esse homem. Enoque andou com Deus. Então, mesmo em momentos difíceis, talvez que o mundo estava, havia pessoas que andavam com Deus. Ainda no livro de Gênesis, agora no capítulo 6, vai falar de alguém conhecido. Até as crianças conhecem a história dessa pessoa, Noé. E você sabe como era a situação do mundo no tempo de Noé? Quando a gente abre a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 6, olha o que diz a palavra de Deus.
Em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram varões valentes de renome na antiguidade. E olha o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Algo familiar? Tem algo diferente dos dias que nós estamos vivendo? Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Isso é algo comum nos nossos dias? Mas mesmo naquele momento, naquela situação em que o mundo estava um caos, onde o Senhor havia se arrependido até mesmo de haver feito a humanidade, havia pessoas que andavam com Deus. O versículo 9 desse capítulo 6 de Gênesis diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O mundo era difícil, era. Pensa na situação, dá para você imaginar a que ponto estava a humanidade, que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Você imagina o caos que estava o mundo? Mas Noé andava com Deus. Irmãos, então é possível nós vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. E o último que eu gostaria de pensar com os irmãos, para que fique uma reflexão para nós, está lá também em Gênesis, mas eu queria ler uma outra versão, ou melhor, uma outra passagem. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé. E lá está relatada a história de um homem chamado Abraão. E olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tinha fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 22 e 23, há uma outra menção também sobre Abraão, que diz assim a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 22. Vês como fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Irmãos, Abraão foi um homem que andou tanto com Deus, que ele foi chamado amigo de Deus. E será que os tempos de Abraão eram tempos fáceis? Vale lembrar que Abraão ele era contemporâneo de um período de duas cidades, chamados Sodoma e Gomorra. Cidades onde o mal, onde a corrupção, onde toda espécie de mal era tão grande que o Senhor destruiu aquelas cidades. Mas no local onde o mal estava reinando, no lugar onde o Senhor havia destruído aquelas cidades, onde pessoas estavam totalmente longe do caminho de Deus, Abraão andou com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Irmãos, esses exemplos de pessoas que andaram com Deus
é para trazer a nossa memória e para poder aumentar a nossa fé e dizer: hoje é possível estarmos perto e junto de Deus. Então, nessa nossa caminhada que nós fizemos no tabernáculo, mostrando os nossos pontos, aonde nós poderíamos estar, eu quero perguntar a você: onde você está, meu amigo? Qual o posicionamento que você se encontra? Esses homens, nenhum deles eram diferentes de nós. Todos eles estavam sujeitos às mesmas provações, aos mesmos problemas, às mesmas lutas. Estavam todos eles sujeitos a passarem pelas mesmas coisas que nós passamos. Mas a palavra de Deus deixou relatada que esses homens andaram com Deus. E eu queria terminar nessa noite pedindo que você faça uma reflexão. Onde eu me encontro? Qual o meu posicionamento? Eu estou afastado? Eu estou longe? Eu estou perto? Ou eu estou junto de Deus? Que esse período que nós passamos juntos aqui, estudando a palavra de Deus, que venha a ser momentos onde, a partir de amanhã e todos os dias da nossa vida, nós possamos pensar e querer estar cada vez mais na presença de Deus. O Senhor nos convida para estar junto dEle. Tenhamos ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos Santos, estarmos na presença de Deus. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não tomou uma decisão, ainda não passou pela porta que é Cristo, ainda não sabe onde vai estar, meu irmão, que você não vá para casa com essa dúvida, que você tome uma decisão, que seja a melhor decisão da sua vida, e que você saiba o posicionamento que você se encontra, e que você queira estar cada dia mais perto e junto de Deus. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder estar com os irmãos, agradeço pela confiança de poder nos deixar ministrar a palavra, que o período que nós passamos aqui tenha realmente trago edificação para a igreja e para nossas vidas. Eu saio daqui hoje com muita alegria pelos momentos que eu passei com os irmãos, de poder conhecer um pouco mais essa igreja, e que o Senhor esteja abençoando a vida dessa igreja. Muito obrigado, irmãos, pelo convite. Muito obrigado por poder compartilhar da palavra de Deus. E que os irmãos, quando estiverem reunidos, lembre-se de nós, Gabriel e Mariana, pelo nosso ministério também ali na nossa igreja local, e que o Senhor esteja nos abençoando. Amém. Acabamos de ouvir uma mensagem bem clara aos nossos corações. Não nos resta acrescentar mais nada, apenas deixar uma oportunidade aberta para aquele que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador possa se entregar a Ele nessa noite. Enquanto estivermos cantando um hino, pode vir aqui à frente.